queria chamar aqui na frente os líderes de Jubraques estaduais que estão aqui conosco. Se pudesse vir aqui, meu querido Júnior Vaz está aí, o Jefferson. Podemos ficar de pé só mais um pouquinho, nós vamos aqui na frente. Pastor Isaías foi tomado em línguas estranhas, uma forma muito sublime, e eu não posso ficar quieto com a interpretação, um pedacinho do que Deus me deu. Eu não posso interpretar tudo, porque o Senhor não me deu, e eu não invento, mas aquilo que o Senhor, pelas línguas estranhas, e a Bíblia confirma isso, que haja intérprete, e ele só pode dizer aquilo que Deus falou e nada mais do que isso. Muito claro, eu estou aqui, Senhor falando claro, em alto e bom som, César, eu estou aqui. É só vocês virem a mim. É só vocês virem a mim. Eu estou aqui. É só vocês virem a mim. E a outra palavra que o Senhor disse foi esta: estou esperando por vocês. Eu estou esperando. Eu estou esperando por vocês. Eu estou aqui. Venham a mim. Eu estou esperando por vocês. O resto eu não sei. Por favor, os líderes, todos os representantes de Jubraque Nacional dos estados, fiquem aqui virados para mim. Podem vir. Tem alguns aqui. Temos aqui Pernambuco, Bahia, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina e Paraná e Paraíba. E Rio Grande do Sul, eu me faço representante. E nós precisamos orar por eles, porque eu tenho muito claro, pastor Luciano também tem, pastor Isaías também tem, porque nós conversamos sobre isso, pastor Ivan também, que esse não é mais um congresso, não é mais uma conferência, mas é um momento onde Deus está desatando algo novo sobre nós. Deus está desatando algo novo sobre o Brasil. Nós já fomos ministrados pelo Mene, mas isso não era nenhuma surpresa para nós, porque nós sabíamos o que Deus estava nos falando desde o momento que nós começamos a sonhar com essa conferência. A gente não sabia, ainda não sabe, nem tem a mínima ideia do que Deus vai fazer, mas nós sabíamos qual era o coração de Deus, e nós estávamos obedecendo. E nessa noite está sendo desatado sobre o Brasil para Cristo, sobre os jovens do Brasil para Cristo, uma nova graça, uma nova unção. O que está acontecendo hoje à noite aqui não é um momento, nenhuma emoção, mas é o início do que vai começar a acontecer na sua igreja. É o início do que vai começar a acontecer nos estados. As igrejas vão começar a se encher, mas não somente porque jovens estão indo, mas porque esses jovens cheios da presença de Deus vão começar a sair para fora e coisas vão começar a acontecer. Aleijados vão começar a caminhar, pessoas com câncer vão ser curadas, pessoas desenganadas vão ressuscitar talvez, e Deus vai levantar jovens cheios do Espírito Santo, que subiram ao monte da transfiguração, foram transformados, e quando desceram, somente abrem sua boca e o Espírito Santo faz. Nós estávamos conversando ali na entrada, nosso coração fica triste por não ver alguns jovens aqui, mas Deus separou vocês, porque a partir de vocês, Deus vai começar a derramar isso para o Brasil. E nós vamos orar sobre a nossa liderança, como um ato profético sobre o nosso Brasil. Do que o que nós estamos vivendo hoje não é uma emoção, mas é o início de um grande avivamento que vai acontecer nas nossas igrejas e nos nossos jovens, em nome de Jesus. Amém. Pastor
César falando, eu quero só trazer a memória do tempo que a gente teve de oração ali na Semana do Brasil para Cristo. E Deus usou o pastor Jeremias Pereira para falar com os pastores. A nossa liderança estava toda na frente. Teve um momento que ele veio na ponta da plataforma assim, olhou bem para a nossa liderança e disse assim: vocês não precisam buscar a identidade em outro lugar. Vocês já têm uma identidade, vocês nasceram com uma identidade, só precisa resgatar. E naquela tarde, naquela noite a gente orou junto, ali no hotel. Deus disse que faria isso hoje aqui, de que Ele traria esse DNA da nossa denominação de volta, por meio da vida da juventude. Tu te lembra? E eu queria pedir para que pastor Ivan, pastor Isaías, os dois que hoje são as nossas autoridades nesse local, orassem por nós, a esse respeito, porque nós precisamos entender que isso não é um momento, mas que é o início de algo que Deus está fazendo através de nós, através do Brasil. Todos levante as mãos para cá, queridos. Aqui o Brasil está representado, entendam isto. E a Bíblia diz: não desprezem o dia das coisas pequenas. Parece pequeno, mas a semente está lançada, e Deus há de restaurar o ministério que Ele nos deu nessa nova geração. Levante a sua mão direita para cá. Levante. Senhor, nós queremos abençoar a nossa liderança jovem do Brasil para Cristo. Esta liderança, Senhor Jesus, que não vai seguir os passos de roupas sacerdotais manchadas, que não vai seguir os passos de vida comprometida com o pecado, que não vai, Senhor Jesus, seguir os passos de uma popularidade absolutamente divorciada da Tua palavra e divorciada de Ti. Por isso nossas mãos são impostas sobre eles, ó Deus, para os abençoar, e para que o Senhor abra as janelas dos céus, abra as torneiras celestiais e derrame, Senhor Jesus, derrame, Pai, derrame, Deus, sobre essa nação um avivamento sobrenatural, um avivamento de vida contigo, um avivamento de milagres, um avivamento de vida, Senhor Jesus, comprometida com a Tua palavra, um avivamento, Senhor Jesus, de ser uma carta aberta e lida por todos, um avivamento, Senhor Jesus, que está no Teu coração, o avivamento que sacudiu Jerusalém, o avivamento que sacudiu Samaria, o avivamento que sacudiu, Senhor Jesus, a igreja de Corintos. Oh Deus, o avivamento da igreja primitiva há de ser derramado sobre nós, através da vida desses jovens, dessas lideranças, ó Deus, que estão aí, Pai, e é o remanescente do Brasil para Cristo. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Vocês com a mão levantada e a igreja, todos vocês levantem a mão direita bem alto, isso é muito sério. Digo, como igreja, nós vos abençoamos, porque a palavra diz: aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Podemos sentar. Amém.
Quanta surpresa de Deus. E se você não cansar, Deus ainda vai lhe dar algumas surpresas até o final dessa conferência. Não sei você, mas a gente vai ficando inchado. Termina a conferência, a gente está literalmente transfigurado, né? Termina a reunião, aquelas irmãs toda bonitinhas, cheias de maquiagem, ficam transfiguradas, parece que subiram no monte da transfiguração. Você encontra elas ali no banheiro e diz: Jesus, misericórdia. O que aconteceu? Chorou, olho inchado, maquiagem borrada, né? Aquela coisa toda. Que bom, né? Que bom é fazer isso na presença do Senhor. Deixa eu compartilhar com vocês. Hoje eu vou ficar mais calmo, tá? Eu estava mais agitado porque o Manny estava do meu lado e tem que seguir ele. E eu fiquei tanto quanto, ai, que cansado. Hoje eu vou mais calmo. Tá, você não durma, eu não consigo lhe ver, mas se eu ver uma cabeça balançando, legal. Ficou ótimo, tá muito bom. Você não dormir. Essa palavra que eu quero compartilhar com você é muito importante. E eu peço que você não só preste atenção, mas abra o seu coração para o Espírito Santo falar com você. Porque se eu e você entender... Uau! Aham. O Manny tinha uma dessas também? Ah, moleque. Só eu. Cadê o Jô Soares? Porque se eu e você entendermos isso aqui, que Deus pode fazer na minha e na sua vida, nem eu e você vamos saber, como talvez Pedro não sabia. Eu quero falar com você a história de Pedro. Se você puder abrir sua Bíblia, ligar seu iPad, seu celular, em João capítulo 21, do capítulo 1 ao capítulo 17. Que bonita. Tem para vender lá? Tem, né? Muito legal. João capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 17, diz assim: Depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos
depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. A gente lê esse versículo e vê um monte de coisa. Vê o milagre da pesca, vê a conversa de Jesus com Pedro, que a gente conhece muito bem, e vê muitas coisas, mas talvez a gente não consiga entender o que está acontecendo aqui neste momento. E por causa da falta desse entendimento desse momento, muitas vezes eu e você, assim como a gente não entende o que está acontecendo aqui, a gente também não entende o que está acontecendo comigo e com você. E por isso que muitas vezes nós não entendemos e não conseguimos desfrutar do que Deus está fazendo. Por isso que muitas vezes você está numa conferência como essa, e uma pessoa do seu lado está recebendo algo da parte do Senhor muito forte, está sendo transformado, e você não está sentindo nada, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes acontece conosco. Eu gosto muito da NFL, futebol americano, né? Super Bowl, quem é que assistiu o Super Bowl? Que isso, gente? O melhor Super Bowl dos últimos tempos, é ou não é? Gente, foi fantástico. Eu gosto de NFL, e quando eu sento para ver, eu desfruto aquilo, porque eu aprendi. Eu fiquei vendo, vi as regras e aprendi as regras. E a Daphne, como é uma esposa muito querida, muitas vezes ela senta do meu lado para tentar ver, mas ela não entende, e obviamente ela não desfruta tanto quanto eu, mas ela está ali. Mas a Super Bowl ela viu até o final, né, amor? A gente foi dormir 2:30 da manhã, mas ela ficou ali comigo e ela gostou do Super Bowl, porque eu fui explicando para ela, e eu só falava: amor, olha o que está acontecendo. Ela disse: o quê? Fizeram um ponto. Não, isso nunca aconteceu na história da final da Super Bowl. E ela olhando, falando: coitadinho, não tá bem. Mas é porque eu desfrutava daquilo, eu sabia o que estava acontecendo, eu entendia o que estava acontecendo. E ela talvez não desfrutava. E é muitas vezes o que acontece conosco quando a gente entra na presença do Senhor, a gente não está entendendo o que está acontecendo. E às vezes no meio da presença do Senhor, ai, que vontade de fazer um xixi, vou sair, e o fogo pegando, e o irmão lá no banheiro fazendo xixi, falando no WhatsApp, e diz: meu Deus, mas tu não está entendendo o que está acontecendo, hã? Desligado, sem entender o que está acontecendo. E se a gente ler essa história com esse sentimento, a gente também não vai entender, vai achar que é mais uma história, mais uma linda história que foi escrita na Bíblia. Mas eu quero lhe fazer entender, porque há um segredo maravilhoso nisso aqui. Para que a gente possa entender melhor a história, eu quero ler com vocês em Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Vocês se lembram bem da leitura que nós fizemos? Se lembram, né? O que Pedro estava fazendo? O que aconteceu? Quando ele estava tentando pescar, ele não estava pegando nada. Quem chega, o que ele diz? Atira as redes para o outro lado. E o que acontece? Eles pegam muitos peixes. E depois Jesus tem o que com Pedro? Uma conversa. Foi isso que a gente leu. Olha só o que diz lá em Lucas capítulo 5, versículo 1. É outra história, tá? Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se
e do barco ensinava um pouco. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros num outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Qualquer semelhança é mera coincidência. Talvez alguns estão dizendo: mas então teve duas histórias parecidas, iguais. Eu sempre acreditei que fosse uma. Não, são duas histórias muito iguais. E aí que está o grande segredo dessa segunda história. Vamos abrir mais um parênteses, vamos voltar um pouco mais. É que nem filme de Hollywood. Você vê o quase fim. Aí quando vai, aí volta lá para o início. E no final junto vim. Você já viu o filme assim? Hoje a palavra é assim, é filme de Hollywood. Começamos do fim, vamos voltando. Agora vamos voltar um pouco mais. Você sabia como Jesus escolhia os seus discípulos, como era feito na época de Jesus? Como era feita a escolha dos discípulos? Se você não sabia, eu quero lhe explicar nessa noite. Bem por cima. Porque se eu lhe explicar bem mesmo, a gente vai ficar até amanhã de noite. Na verdade a gente vai ficar, mas não me ouvindo, né? Só deixa eu achar aqui. Antes disso, enquanto eu vou procurando aqui, tem uma criança de 6 a 10 anos por aí, um adolescente de 10 a 16 anos, 10 a 15, e outro de 16, 17 anos. Tem? Para vir um de cada um para cá. Lá atrás tem o quê? Quem é? De quanto? Qual a faixa etária? 7 vem. 7 vem. Um só. Se quiser vir os dois também. Ali quanto que tá? Vem 10. E um de 16. Vem 16. Aqui em cima, ficar famoso. Tá no YouTube, tá, né? Vem, pode subir. Fica aqui, fica aqui para todo mundo ver vocês. Vocês não vão dançar, não vão cantar nada. Mas se quiser, eu só estou procurando aqui onde é que está. Oh, Jesus, revela. Tá aqui, achei. Quantos anos? 7, 10. 16. Tá bom, fechou. Tá aqui. Como diz o gaúcho, fechou todas. Tá abrindo ali, não sei se vai abrir, mas não há problema nenhum. Hoje é muito separado a religião da política e da sociedade, mas na época em que Jesus começou o seu ministério, a religião governava praticamente a sociedade na época do judaísmo, muito forte o povo judeu, e eles eram instruídos na palavra de Deus, sempre foram instruídos na palavra de Deus, eles aprendiam a palavra de Deus e seguiam a palavra de Deus.
E uma criança, por que eu chamei para você ter uma ideia do que eu vou falar? Porque às vezes a gente fala e não, obrigado, é isso que faltava, a unção da internet. Mas não há problema. Porque às vezes a gente fala e entra no piloto automático e acha, ai que bonitinho, mas a gente não consegue ver com os olhos verdadeiros para entender o que está acontecendo. Existiam três etapas na vida de uma criança que nascia numa família de judeus, que todas passavam. A primeira etapa é essa etapa aqui, onde eram crianças de 5 a 10 anos mais ou menos. E nessa primeira etapa elas eram instruídas e ficavam estudando, e até completar seus 10 anos de idade, mais ou menos aqui, essas crianças estudavam a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que você sempre foge, você não quer ler Mateus, quer ler João, mas Deuteronômio não, né? Levítico, é muito chato aquilo, e Enoque gerou Renés, e Renés gerou Rebodias, e Rebodias, né? Aqueles nomes da Bíblia, e a criança, ela até chegar aos seus 10 anos, ela tinha que ter a Torá, sabe o que? Decorada. Querido de 30 anos, quantos versículos você sabe de cor? Salmo 23 pelo menos, sim, é porque Deus amou o mundo, não, esse não, olha aí, não, já sabe. Até os 10 anos de idade ela tinha que ter a Torá decorada. Só que não bastava só ter a Torá decorada, ela tinha que ter todo o Pentateuco decorado, e ele tinha que ser aprovado para o próximo nível. Mas que níveis são esses? Na época existiam rabinos, e a melhor honra para uma família era que seu filho fosse um aprendiz de rabino, fosse um trainee. Já tinha isso na época, viu? Fosse um trainee, você já deve ter ouvido isso. Alguns pastores já pregaram isso, né? Pastor Ed René já falou sobre isso, pastor Abe Uber falou sobre isso. Isso, o pastor Rob Bell, que foi acho que um dos primeiros que começou a falar sobre ensinamento, sobre esse ensinamento, mas ele é muito importante eu resgatar isso hoje, que não é meu, mas é fruto de a gente ouvir e estudar sobre isso. Essas crianças, elas tinham que ter a Torá decorada, e o pai estava lá torcendo para ela vai conseguir, filhão, vai que tu consegue, que tu vai passar para o próximo nível. E somente os melhores, talvez tinham quase a Torá toda decorada, mas chegava em Deuteronômio, dava umas vaciladas. E aí, infelizmente, o rabino olhava para ele e disse, cara, tu é muito bonitinho, gostei de ti, legal, mas não vai dar para vocês continuar, vocês vão ter que voltar para casa, porque vocês não conseguiram decorar os 5 livros da Bíblia. Isso era uma frustração muito grande para essas crianças, porque elas não iam conseguir alcançar o grande sonho delas. Mas era uma frustração muito maior para os pais, porque eles viam que os filhos deles não eram os melhores, eram qualquer filho. Então eles voltavam para casa e iam cumprir e fazer aquilo que os seus pais faziam. Se seus pais eram carpinteiros, eles iam se tornar carpinteiros. Se seus pais eram pescadores, eles iam se tornar pescadores. Mas digamos que eles tenham passado para o próximo nível. E agora o segundo nível de uma criança que ia até os 15 anos de idade, ela não só tinha que ter todos os 5 livros decorados, mas como todas as escrituras na época, que é todo o Velho Testamento. Ela tinha que saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Quem sabe só os livros já está bem, mas eles tinham que saber os versículos. E não só os versículos, tinham muitos rabinos na época, eles tinham que começar a discernir qual era a diferença de um rabino para outro, porque cada rabino tinha um entendimento da palavra, e eles começavam também a entender que aquele rabino pensava assim, aquele outro. Então se ele fosse muito bom, ele passava para a terceira etapa, mas a grande maioria deles chegava aqui e não conseguia, e o rabino olhava para eles e dizia:
Eu vou te ver lá pelo telão o que está acontecendo. O rabino olhava para ele e dizia: obrigado, cara, não deu. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Fazer o quê? Não deu. Foi muito bom, volta para casa. Vai fazer o que teu pai faz, vai aprender, essa vai ser a tua profissão para o resto da vida. Mas eu queria ser um rabino, estar no templo. Não, não dá. Mas digamos que ele conseguiu. Ele passou para o 3º nível. E aqui só os fera. Só os fera. Não era qualquer um. É aquele cara que foi aprovado, sei, no curso mais difícil que tem, em primeiro lugar na USP. Esse aí. E era isso mesmo na época. Quem passava para o 3º nível. E aí no 3º nível, acabou a qualidade dele. Aí cada rabino tinha uma forma de interpretar as escrituras. Ele tinha uma visão sobre as escrituras. E aí, ele ia escolher um rabino para dizer: eu gosto desse jeito. É desse jeito que eu entendo mais ou menos. Então ele se colava nesse rabino durante um tempo. E o rabino ia discutir com ele, de igual para igual, o que ele entendia sobre as escrituras. Não era com um pastor, não era com um ancião, era com um jovem adolescente. E começava a discutir. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha que ter certeza que se ele escolhesse o João, se escolhesse o João para ser o seu discípulo, o João ia ser a continuidade do seu trabalho. Não podia, porque se o João não fosse a continuidade, a visão que aquele rabino tinha sobre as escrituras ia se perder no meio do caminho. Ele tinha que ter certeza que o João era igual a ele, podia fazer exatamente o que ele fazia, pensava como ele, era um pequeno rabino. Ele tinha que ter essa certeza. Então não bastava ele ser muito bom, ele era muito bom, mas o rabino ficou com uma pulga atrás da orelha e disse: ele é muito bom, mas não sei, tem algo nele que... né? E dizia: João, cara, tu é bom pra caramba, mas valeu, pode voltar para casa. E ele voltava para casa triste. Ele ficou triste também. Mas talvez ele dizia: cara, tu é perfeito, exatamente o que eu preciso, tu é minha cópia. E ele dizia: então, sabe qual a palavra que ele usava? Você pode adivinhar? Segue-me. Essa era a palavra que ele usava para quando um jovem chegava à maturidade e era perfeito para fazer exatamente o que ele poderia fazer. Ele olhava para o jovem e dizia: segue-me. Todo jovem, desde os 6 anos de idade até os 16, 17 anos de idade, tudo que ele ansiava ouvir era a palavra: obrigado, obrigado. Um aplauso para eles. Todo jovem ansiava ouvir: segue-me. Você nunca se perguntou por que estava lá os filhos de Zebedeu pescando? É uma loucura isso aí. O cara está pescando, vem outro cara, você está com seus filhos, tá? Vamos lá, está com seus filhos pescando, e daqui a pouco vem o pastor Isaías, olha para os seus filhos e diz: segue-me. O que você faz? Diz: vai, filhão, tchau. Tá, e aí quando volta mais, nunca mais. Não é estranho isso para você? Você nunca fez essa pergunta? Mas por que acontecia isso quando Jesus escolheu os seus discípulos? E quando eu vi essa história, eu disse: claro, faz todo sentido. Quando eu comecei a estudar, eu disse: faz todo sentido, porque isso era o que o jovem anelava. A vida dele, ele buscava essa palavra: segue-me. E certa vez Jesus está caminhando, e aí a gente volta para a história de Pedro.
E eu preciso da revelação para já, achei. Pedro está lá, pescando. Se Pedro está pescando, o que aconteceu com ele nesse processo? Ele foi reprovado. Ele não era bom o suficiente. Eu não sei em qual lugar aqui ele foi reprovado, mas ele foi reprovado. Talvez não, a Bíblia não fala que ele anelava isso, ou que ele não anelava. Eu acho que anelava por ele aceitar o convite de Deus, é porque provavelmente ele anelava, de Deus não de Jesus, é porque muito provavelmente ele anelava isso. Pedro está lá, pescando. Vem um rabino chamado Jesus, olha para ele, faz um milagre, e depois chama ele, e diz o que para ele? O que Pedro faz? Mas na hora, sai correndo, e diz, mas como, eu tenho uma segunda chance? Isso é eu que estou colocando, porque eu também sou como Mene, eu gosto de ficar pensando sobre a Bíblia. E talvez passou na cabeça dele, dizendo, mas eu fui reprovado, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, alguém já me descartou, a sociedade me descartou, não tem como eu te seguir um rabino, não tem como um dia eu chegar a ser alguém. Eu sou um pescador, um simples pescador. Mas Jesus olha para ele e diz, segue-me. Pedro se atira. Claro, Pedro, né? E Pedro entende algo que eu e você precisamos entender. Que se Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, segue-me. Por que Jesus falou segue-me para Pedro? É porque Jesus viu em Pedro tudo aquilo que alguém precisava ter para fazer exatamente o que Jesus fazia. É porque Jesus viu em Pedro e disse, se você fizer o que eu estou fazendo quando eu morrer, eu sei que a visão, eu sei que aquilo que eu estou fazendo não vai se desviar nem um grau para a direita, nem um grau para a esquerda, porque eu vejo em você a pessoa perfeita para fazer o que eu estou fazendo hoje. É isso que um rabino via num discípulo quando chamava e dizia, segue-me. Ele via a perfeição da sua continuidade, e é isso que Jesus está falando para Pedro. E parece que somente Pedro teve esse estalo. Você conhece uma história, não precisa abrir, eu vou falar como um Mene, né, para a gente ganhar tempo, que é uma grande mentira, porque a gente fala igual. Em Mateus capítulo 14, não abra, tem uma história interessante. Pedro está no barco, tem uma tempestade, eles estão sozinhos. Daqui a pouco vem alguém caminhando pelas águas. Jesus vem caminhando, ele vem caminhando, e Pedro, ele era um desselecionado, que em algum momento Jesus chama ele para ser seu discípulo, e passa a ser um selecionado. Depois Jesus chama ele, depois Jesus desce de um momento de oração e separa seus 12, e ele está entre os 12. E depois Jesus tinha 3 discípulos mais chegados. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Do desselecionado ele passa a ser o top 3. Ele não era o top 1. Ele até teve um momento que ele ficou meio bravo com isso, mas logo Jesus tratou o coração dele. Mas ele estava ali entre o top 3. A gente às vezes na escola dominical acha que são 4, né? Pedro, Tiago, João e quem? E o barquinho, mas o barquinho era um barco, né? Os discípulos eram só 3. E tá Pedro ali, o top 3. E você talvez não consegue entender o que passava no coração de Pedro. De alguém que era rejeitado pela sociedade, rejeitado por tudo, alguém desselecionado, que alguém olhou para ele. Alguém já olhou para você e disse, você é ruim, você não é capaz. Eu tenho poucos traumas
Na minha vida eu tenho alguns deles que já foram tratados, mas alguns eu ainda tenho que confessar. Eu vou confessar para vocês nessa noite. Quando eu comecei a tocar bateria, bem pequenininho, lá em Porto Alegre. E aí eu fui tocando, e claro, eu sou filho do pastor, e filho do pastor toca mais, né? Sempre está tocando. Que aí está lá, alguém não veio, quem vai? É o filho do pastor. Aí faltou o tecladista, quem vai? É o filho, vai aprender. Ah, mas por que filho de pastor toca sempre? Porque tem que tocar. Não tem ninguém para tocar, e ele vai aprender teclado, vai aprender a tocar, vai tocar. E eu estava lá tocando, bateria. Depois um momento eu toquei teclado, em outro momento eu toquei baixo, e agora me compliquei em tudo isso, já não toco mais nada. E eu estava tocando bateria e chegou um culto, a igreja estava cheia. E eu disse, ai, hoje eu vou tocar. Não sei quantos anos eu tinha, eu devia ter uns 9 anos, eu acho. E claro, eu não sabia tocar direito, mas eu era filho do pastor, né? E aí os irmãos do louvor disseram, tá, pode tocar. Eu feliz, muito feliz. E comecei a tocar música. E enquanto os irmãos tentavam entrar na sala do trono, eu ia tirando um por um da sala do trono, puxando pelo pé. Tem sempre um músico que lhe puxa pelo pé, né? Você está chegando e pá, irmão, pelo amor de Deus. Estava quase entrando na sala do trono. E eu estava lá puxando todo mundo da sala do trono. E um rapaz da igreja, que eu não vou falar o nome dele, porque está sendo transmitido. Ele chega do meu lado, no meio da música. César, sai que eu vou assumir porque não está bom. No meio da música. Eu saí, ele sentou. Gente, aquilo doeu tanto. Mas tanto. E eu disse, nossa, eu sou ruim mesmo. Essa semana eu tive ano passado eu tive algo parecido. Faz tempo que eu não toco nenhum instrumento, mas eu não sou ruim tocando instrumento. Não sou muito bom, mas também não sou ruim. E a gente foi numa conferência de pastores, e um dos pastores me ligou, César, vem, traz o teclado, vamos fazer um grupo nós aqui, toca teclado. Eu digo, que legal, estou com saudade de tocar teclado. Aí botei o teclado, e quando eu estou montando o teclado, a Isabelle, minha filha, olha, pai, tu toca teclado também? Eu disse, nossa, isso para um pai é a melhor coisa, é quase o que você sente marido quando a sua esposa lhe chama para abrir o pote que ela não consegue abrir. Você se sente o cara. Eu disse, uau, minha filha vai ver que eu toco teclado também. E eu sentei. Eu acho que foi o melhor público que eu já me apresentei na minha vida. Sentei, e ela do meu ladinho assim. E eu toquei, nós ensaiamos. Uau! Lá na igreja, só para contextualizar, depois você vai entender, tem um rapaz que toca teclado, que a gente chama ele de Cachai. E ele é um dos tecladistas lá. E ela me olhando, com uma carinha assim, e eu tocando, uau, fazendo aquilo que o pastor Luciano disse que não é para fazer, mas não era sala de oração, então eu estava fazendo. Aí eu disse, vou meter uma pentatônica, uma harmônica, uma diminuta. Minha filha vai ficar 6 anos, nem sabe o que é isso, né? Mas a gente inverteu os dedos, né? Joga esse para cá para ficar mais difícil. E fazia tudo. Uau! Aí terminei, olhei para ela, viu, filha? Ela, nossa, pai, tu toca muito mal. Eu quero ter aula com o tio Cachai, não quero ter aula contigo. Aquilo doeu meu coração. Eu falei para Daphne depois, eu digo, amor, não sabe a pedrada que eu levei agora. Mas foi muito engraçado que ela falou como se ia me elogiar. Pai, tu toca muito mal. Eu disse, que isso, filha? E machucou o coração. E talvez era isso que Pedro estava sentindo, essa dor no coração de ter sido rejeitado. E quando essa dor é na hora, ela só dói. Mas com o tempo vai criando uma carcaça, vai criando uma crosta, o que tem em cima da tartaruga, meu Deus? Um casco. Esqueci. Vai criando um casco nessa ferida e ninguém mais consegue entrar.
e aquilo está doendo. Por isso que muitas vezes você vai abraçar uma pessoa, ela está com um semblante fechado. Não é porque ela é amargurada, porque ela é brava, é porque às vezes tem feridas ali dentro que não foram curadas, e essas feridas viraram um casulo, virou um casco, uma autoproteção. E eu não sei o que já acontecia na vida de Pedro, mas quando Jesus chama ele, parece que aquilo é quebrado, e ele diz: uau, eu sou uma criança de novo, voltei do zero. E esse adolescente em corpo de um homem está dentro do barco, apavorado: eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer. E entra Jesus caminhando. Por onde? Pelas águas. E ele, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu acho que foi. Porque Pedro está lá sentado. E ele era um rejeitado. Ele passou a ser um top. Depois ele foi um top 12. E depois ele foi um top 3. E ele está sentado no barco dizendo: eu sou top 3, eu sou top 3. Isso não está na Bíblia, tá? Isso é meu. Top 3, top 3. Jesus anda no barco. E quando Jesus olha para alguém e diz: segue-me, o que ele está dizendo? Você tem todas as qualidades para fazer exatamente o que eu faço. Se eu te escolhi é porque eu vejo em você um molde perfeito para fazer exatamente o que eu faço. E talvez aquilo dá um estalo em Pedro e diz: uau, se ele está caminhando, é porque ele está querendo nos dizer que a gente também pode caminhar. Eu não sei se é exatamente isso que passou na cabeça de Pedro, mas Pedro diz o quê? Jesus, dá para caminhar também. Jesus diz: vem. E ele vai. Ele caminha um pouquinho, e você, que é um fariseu, que eu também sou, só se lembra do quê? Da falta de fé de Pedro, que não caminhou. Mas ele deu pelo menos uns 2, 3 passos, e você não deu nenhum. Fica julgando o coitado do Pedro. Claro que depois, ali a coisa era difícil, não sei, eu nunca tive essa experiência. Mas eu não acho que tenha sido algo fácil. Mas ele caminhou, ele desfrutou do que Jesus estava fazendo. E Pedro se entrega ao Senhor totalmente, dizendo: eu não era ninguém, não tenho nada para perder, fui escolhido, fui top 10, top 12, e agora sou um top 3, então eu vou fazer tudo o que Jesus faz. Chega mais para frente, em Mateus capítulo 26, capítulo 31, deixa que eu leio para vocês. Diz assim: então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu. Está lá o Pedro, o adolescente lá. O que ele respondeu? Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Mais que isso, um pouco depois, em Marcos capítulo 14, versículo 27, diz assim: então um dos servos que estava perto, lá no Getsêmani, quando prenderam Jesus, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Quem era esse servo? Ele. Vou pegar meu Jesus. E obviamente ele não quis acertar a orelha, né? Ele quis acertar a cabeça. O guarda que deu uma aliviada e pegou a orelha. Jesus olha para Pedro e diz: calma, Pedrão, vai devagar. Não, fica de boa, pega a orelha, bota no lugar, restaura, faz um milagre não muito percebido, mas um super milagre, né? Pedro demonstra passionalmente a sua lealdade por Jesus, tentando ajudá-lo. Porém, o que acontece quando Jesus está sendo açoitado, e as pessoas perguntam para Pedro e dizem: eu me lembro de você, você é um deles. O que Pedro diz?
Não, não conheço esse homem. Outra pessoa diz: mas você fala como eles. Ele diz: sai, eu não conheço esse homem, nunca vi. E pela terceira vez ele nega Jesus. O galo canta. E de longe, a olhada de Jesus encontra o olhar de Pedro. Que olhar foi esse, meu amigo? O que passa agora na cabeça de Pedro? Dizendo: eu não era ninguém, eu fui para top 12, eu fui para top 3, eu vivi esses 3 anos com uma paixão brutal, mas agora eu neguei Jesus. De novo eu falhei. Agora foi. Decepcionei o meu mestre. O que Pedro faz depois disso? Volta para pescar. Porque ele tem convicção absoluta que ele decepcionou Jesus. E que Jesus, numa conversa, Pedro talvez está pensando: se Jesus voltasse aqui, ele ia olhar para minha cara e dizer: me enganei, porque realmente tu não presta. E aí é onde talvez se enquadra eu e você. Quando você vem numa conferência como essa, ou quando você vai em outros lugares, e você tem um momento especial na presença de Deus, e você diz: Senhor, agora sim tu vai me usar, agora eu vou quebrar tudo, eu vou curar todo mundo. Na minha cidade não vai ter mais hospital, não vai ter mais drogado, eu vou curar, vou sair curando geral. E talvez 2 semanas depois você comete de novo os mesmos pecados, e parece que você vê aquele olhar de Deus olhando para você, o mesmo sentimento que Pedro teve quando olhou para Jesus, dizendo: você não presta. É o que Pedro pensava. E aí o diabo vem para te acusar dizendo: tu é ruim mesmo, aquilo que foi falado não era para ti, tu sabe quem tu é, né? Era para os outros, aquele rapaz mais santo que estava lá, aquele líder de Jubra, aquele que estava orando alto lá, era para eles, para ti não, porque tu é ruim, pecador. E aí Pedro está pescando, quem é que chega? Jesus. Eu acho que Pedro está pescando, quando ele vê aquele homem, que eles não sabiam que era Jesus, mas achavam. Eu tenho quase que convicção que Pedro começa a sentir um negócio estranho aqui dentro. Começa a dar um negócio estranho dentro de Pedro, e diz: ai meu Deus, é ele. É como aquele irmão que você está devendo, e ele entra no culto, e acaba com o seu momento de culto. Ele chegou. E você sempre vai no banheiro, mas naquele culto você não vai no banheiro. E Pedro diz: é ele. E ele olha: o que vocês estão fazendo aí? É como aquele filme Déjà Vu. Você já viu essa história antes? E Pedro, ele diz: estão pescando? Pescaram alguma coisa? Não, pescamos nada. Tira a rede para o outro lado. Aí eu acho que o coração dele vai acelerando, dizendo: é ele mesmo. Se essa rede vir com peixe, aí eu tenho certeza que é ele. Quando eles puxam a rede, está cheia de peixe. Diz que os discípulos foram no barco, e Pedro foi como? Se atirou na água, saiu correndo. Pedro, sempre sendo Pedro, chega perto dele e não tem coragem de perguntar: Jesus, é tu mesmo? Eu me lembro quando eu era menor, não que eu tenha crescido tanto, mas eu era menor ainda, e a mãe tinha as louças assim, sua mãe também deve ter, né? Um monte de coisinha assim. E nós brincando, e a gente quebrou
não uma, várias, né? Mas uma delas a gente quebrou. Mas a gente quebrou de um jeito que deu para remontá-la. Você já fez isso também, pode confessar seu pecado. Você remonta de uma forma com que a primeira pessoa que tocar naquilo vai quebrar. Você já fez ou não fez isso? Só eu que sou pecador assim? E eu me lembro como se fosse hoje, era um negocinho lá da avó, eu acho que era, né? Eu não me lembro, lá na Américo Vespucci ainda. E eu remontei toda ela, eu, Olavo SBL, e eu sempre levava a pior. O pai tinha uma varinha, e quando tinha que... O pai saía de casa, o Olavo SBL dizia: César, vai lá e quebra a varinha do pai. E eu dizia: tá, eu vou. Eu ia lá e quebrava. Quem quebrou a varinha? O César. Sempre fui meio desligadão assim, né? E lá eu estava remontando tudo. Aí você está lá curtindo. Eu me lembro que na época eu estava curtindo o Carrossel. O Carrossel verdadeiro, gente. Não é esse que está dando aí. Carrossel de verdade. Quem não chorou na cena que o Daniel, que morre a tartaruguinha do Daniel, né? E eu estava lá, olhando o Carrossel. E quando você escuta o barulho do portão, seu coração já começa: ai, a mãe chegou. Misericórdia, Jesus. E eu acho que é o mesmo sentimento que Pedro estava sentindo. Aí, é ele. Eu nem vou perguntar. E a mãe passava pela sala e eu: ai, Jesus passou. E ela ia para outro lugar: ai, passou. Claro que ela descobriu que não estava quebrado, tocou, caiu tudo. Quem quebrou? Ai, mãe, como é que tu descobre essas coisas? Estava lá, todo desmontado. Disse: ah, mas fui eu. Aí, claro, aquela correção básica que todo filho recebe, com amor e carinho, né? Com muita velocidade, mas com amor. E talvez era esse sentimento que Pedro disse: agora eu vou levar uma ruim. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para ele e diz: ah, Jesus, tu sabe que eu te amo. Ele diz: então cuida das minhas ovelhas. Ô Pedro, tu me amas? Ah, Jesus, tu sabe que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Ô Pedro, tu me ama? E diz que aí o coração de Pedro se entristeceu. E ele olhou para Jesus com muita amargura no coração e disse: Senhor, tu sabe que eu te amo mais do que todas as coisas. E se você ler mais adiante, continua lendo, João capítulo 21, mais adiante, Jesus olha para Pedro e diz para ele o que de novo? Segue-me. E renova o pacto com ele, dizendo: eu ainda vejo em você tudo aquilo que eu preciso ver em alguém, para ter a convicção de que você pode fazer exatamente o que eu faço. Qual é a minha palavra para você nessa noite? É que você não tem a mínima noção do que Deus pode fazer com você. Você não tem a mínima noção, porque se você tivesse uma pequena noção, você se entregaria ao Senhor de verdade. Se você tivesse a mínima noção do que Deus pode fazer com você, você trocaria o tempo que você passa nas redes sociais conversando com Ele. Se você tivesse a mínima noção do que o Senhor pode fazer com você, você não perderia tempo numa conferência como essa. Você chegaria e se entregaria ao Senhor, e não que você não esteja fazendo isso. Levantaria seus braços, ou se ajoelharia, ou sentaria numa cadeira, ou ficaria de pé, faria o que você quisesse, mas entraria dentro da presença de Deus, descobriria o mais profundo dos segredos de Deus, e diria: Senhor, faz comigo o que tu quiseres.
Mas você não tem a mínima noção do que o Senhor pode fazer com você. Se você nessa conferência dizer: Senhor, eu aceito o teu chamado, e eu quero ser um discípulo teu, e eu quero fazer exatamente as mesmas coisas como diz a tua palavra, que nós faríamos coisas iguais e maiores do que a que tu fizestes. E eu tomo isso para a minha vida, porque tu me escolhestes. Porque tu olhastes para mim e disse: Júnior, eu vejo em você tudo aquilo que eu preciso ver, para que eu tenha certeza de que você pode fazer exatamente o que eu fiz. Por isso que eu te escolhi. Mas quantas vezes eu e você caímos na síndrome de Pedro e voltamos a pescar? E você sai de uma conferência como essa e volta à sua rotina normal. Os mesmos pecados, os mesmos erros, os mesmos pensamentos, a mesma rotina, e esquece do que Deus poderia fazer com você, se você entregasse a sua vida de verdade nas mãos do Senhor. Hoje eu quero fazer um pouco diferente. Ontem nós recebemos a palavra e fomos ministrados. Hoje nós já fomos ministrados, e agora estamos recebendo a palavra. Eu não vou lhe chamar aqui para frente, mas eu vou orar por você, para que essa palavra caia no seu coração, para que mais do que uma oração e mais um tempo de choro, que é muito bom, mais do que isso, que nesse momento Deus derrame sobre nós entendimento, que é tão bom quanto, e é muito importante, que nós venhamos sair desse lugar entendendo que Deus te chamou para ser o seu discípulo, que Deus olhou para você e disse: eu vejo em você tudo aquilo que eu preciso ver, para ter a convicção e a certeza de que você pode fazer exatamente as coisas que eu fiz. Que essa convicção entre forte no seu coração, e você saia daqui não procurando métodos para orar mais, não procurando métodos para ouvir a voz de Deus, não procurando métodos para ter um momento de oração, mas saia daqui apaixonados pela presença de Deus. Que a televisão não seja mais forte do que um tempo na presença dEle, que o WhatsApp não seja mais forte do que um tempo na presença dEle, que o Facebook não seja mais forte do que um tempo na presença dEle. Isso só vai acontecer se você ter um entendimento do que Deus pode fazer com você. Isso só vai acontecer se o próprio Espírito Santo convencer o seu coração de que você é chamado pelo Senhor, e de que nessa conferência Deus está te separando para colocar no seu coração algo que muitas pessoas precisam receber, e que através de você vão fluir rios de água viva, e que a sua sala na faculdade vai ser transformada por causa de você, e que seus colegas no trabalho vão ser curados por causa de você, e que você andando no ônibus talvez vai ter um estalo e vai orar por alguém e essa pessoa vai ser curada. Só quando isso acontecer, nós vamos entender o que é ser um discípulo do Senhor, e nós vamos entrar na presença do Senhor com tudo, com todas as nossas forças, e vamos nos entregar dizendo: Senhor, esse é o melhor momento da minha vida, não tem nada melhor do que isso. Eu amo a presença de Deus, eu precisava amar mais, mas eu amo muito. Essa semana teve alguns momentos que nós estávamos em reunião, muitos momentos, umas 20 e poucas reuniões, Jesus Cristo, e numa delas estava tendo culto aqui, eu na reunião, e eu começava a ficar nervoso escutando o culto aqui. Eu disse: eu quero subir, né? Eu falava: pastor Luciano, eu quero subir, eu queria estar lá em cima, né? Nessa aqui, resolvendo reunião. Gente, eu amo a presença de Deus, eu gosto tanto, 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 tanto. Não porque eu quero ser alguém, mas porque eu amo a presença de Deus, mesmo sendo ninguém. Fecha seus olhos. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero orar pela vida de cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Cada adolescente, cada jovem, cada casal, cada líder, cada pastor.
cada mulher, cada criança. Nessa noite, Senhor, nós precisamos da revelação do Teu Espírito Santo, do entendimento que vem de Ti, para entendermos o que significa sermos chamados discípulos Teus, para entendermos o que significa o fato de Tu estar apostando em nós, para entendermos o que significa, Senhor, Te seguir de verdade. Nessa noite nós precisamos dessa revelação, porque se nós sairmos deste lugar sem essa revelação, tudo que acontece nessa semana vai ser somente emoção. Se nós sairmos desse lugar e voltarmos, ó Pai, à nossa rotina diária, sem entender para que fomos chamados, tudo isso vai ter sido somente emoção. Sem dúvida nenhuma, Pedro valorizou muito mais o segundo chamado do que o primeiro chamado, porque o segundo chamado veio junto com perdão. O segundo chamado veio junto com um amor incondicional. E nessa noite alguns de nós precisamos, ó Pai, desse chamado junto com perdão, porque nós achamos que não somos capazes, porque nós olhamos para dentro de nós e vemos tantos pecados, e vemos tantas dificuldades e deficiências nossas, mas tantas dificuldades e tantas deficiências, que nós acreditamos, e o diabo consegue nos fazer acreditar, que nós não somos capazes para fazermos aquilo que precisamos fazer, que nós não temos as qualidades necessárias para sermos escolhidos por Ti. Muitos que estão aqui talvez olham para dentro de si e tenham uma visão de um Deus cruel, de um Deus julgador, e sempre quando chegam na presença dEle, não se sentem amados, mas se sentem como se fossem enganadores, como se talvez não pudessem estar aqui neste lugar. Mas Deus, em nome de Jesus, nessa noite, pelo Teu Espírito Santo, nós quebramos todas as barreiras, todos os cascos, todos os casulos que o diabo conseguiu construir na vida de alguns jovens e adolescentes, que impedem que a Tua presença penetre no profundo do seu coração. Casulos de pecados, casulos de engano, casulos que o tempo foi construindo e que hoje não se sentem disponíveis para a Tua presença, e a única coisa que eles fazem é pescar. Mas Senhor, nessa noite Tu nos chama pelo nome e Tu nos pergunta: Tu me amas? E esse segundo chamado é um chamado com perdão, é um chamado, Senhor, que engloba um perdão dos nossos pecados, porque nessa segunda vez Tu já tinha morrido na cruz pelos nossos pecados, e a palavra diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Pai, faz-nos entender isso, que o diabo já foi derrotado na cruz, que o pecado não tem mais autoridade na nossa vida, e que nós somos chamados, escolhidos para sermos Teus discípulos.
E isso provoca em nós uma transformação. Jovens que vão sair deste lugar, Deus, transformados pelo Teu Espírito Santo, que não vai ser necessário mais o pastor ficar chamando para a sala de oração. Ele que vai começar a chamar o pastor e diz: pastor, está faltando oração na igreja, posso vir abrir a igreja num dia? Porque eu amo a presença do Senhor. Jovens que vão ser encontrados mais nos seus quartos ajoelhados do que no seu celular. Jovens que vão perder mais tempo conversando com o seu pai do que conversando com seus amigos. Jovens que vão descobrir segredos que talvez nunca ninguém descobriu do teu coração, porque nunca ninguém esteve disposto a pagar um preço tão alto pela tua presença. Nunca ninguém pagou um preço tão alto para ir tão profundo na tua presença. Deus, nessa noite ativa sobre nós esse entendimento, ativa sobre nós esse entendimento. Tira daqui, Senhor, jovens, homens, mulheres, casais, adolescentes, crianças, apaixonados pela Tua presença, apaixonados pela Tua presença. Jovens que vivam uma vida, Senhor, debaixo da Tua presença. Jovens que vivam em constante oração. Jovens, ó Pai, transfigurados por um encontro real e verdadeiro contigo. Jovens transformados de dentro para fora. Quem faz isso, Senhor? É só o Espírito Santo. Não somos nós. Não é momento, não é uma música, não é uma emoção, mas é o Teu Espírito. E nessa noite nós clamamos ao Teu Espírito: faz o que tem que ser feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está feito. Está feito. Eu tenho convicção do que Deus vai fazer na vida de vocês. Eu não tenho dúvida. E já está feito. Você vai começar a descobrir que está feito. Quando você começar a tentar fazer as coisas que você fazia antes, e vai achar tão sem graça, uma perda de tempo, e vai começar a buscar as coisas do alto, e isso vai lhe dar prazer. Só isso vai saciar a sua vontade. Só isso vai saciar a sua alma. Deus está colocando forte no meu coração que tem jovens aqui nessa noite que acham que precisam de um namorado ou de uma namorada, e que hoje talvez estão muito tristes porque não encontraram o seu namorado ou a sua namorada, e que talvez hoje estão até cobrando o Senhor, e estão esfriando na fé por causa disso. E o que Deus te diz hoje: você não precisa de um namorado nem de uma namorada. O que você precisa é da minha presença. Não é namorado que vai suprir o seu vazio. Se você fizer isso, você vai ser muito infeliz, porque esse vazio que você está sentindo não é falta de namorado e não é falta de namorada. Esse vazio que você está sentindo é saudade da minha presença. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Eu não sei para quem que é essa palavra. Não sei se é para uma pessoa. Não sei se é para duas. Não sei se é para três. Não sei para quantos é.
Busca o Senhor e você vai descobrir tudo que Ele tem para você. E talvez até um namorado. Mas esse desejo que você sente, esse até princípio de depressão que você está sentindo, não é falta de amor, é falta da presença do Senhor. Quem supre é o Senhor. E Ele está dizendo nessa noite: se você me buscar, você vai me achar. Nessa conferência ainda Deus vai confirmar no seu coração. E você vai entender pelo Espírito Santo que era para você. E você vai sair daqui transformado. Amém?